Bom dia, igreja. Feliz sábado a todos. Vamos iniciar o nosso culto de adoração. Eu gostaria de repartir com vocês uma passagem que está em Isaías 58, versículo 13 e 14, que diz assim: guardem o sábado como dia santo. Não use esse dia para cuidar dos seus próprios interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como dia santo do Senhor. Orem o sábado com tudo o que fizerem nesse dia. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será sua alegria, grande honra, e lhes darei o sustento com a propriedade que prometi a teus antepassados Jacó. Eu, o Senhor, falei. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez na nossa igreja e aqueles também que nos assistem via internet. A todos um feliz sábado e que nós possamos ter um culto de adoração e de louvor a esse nosso maravilhoso Deus. Que a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ache guarita em cada coração aqui presente. Quantos passaram a semana agradecendo a Deus? Foi o desafio que eu fiz sábado passado. Meus queridos, foi uma semana diferente na minha vida. Todas as orações que eu fiz, desde as orações normais que nós fazemos, na hora do almoço, da janta, de dormir, e fora a oração em particular dos estudos, Deus me deu o privilégio que todas as orações eu só agradeci a Deus. É muito difícil, porque nós estamos acostumados a pedir, mas quando só agradecemos, nós podemos ver quantas bênçãos Deus nos dá a cada dia. Sabe qual a maior bênção que Deus te dá? É o amor dele por vocês. Quero fazer um exercício com vocês nesta manhã. Tem um texto bíblico que a maioria aqui conhece de cor. São João 3,16. Conhecemos de cor ou não? Vamos falar ele naturalmente, como está na palavra de Deus? De cor, todos sabem dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Agora vamos mudar, vamos colocar o meu nome aí, o seu nome, a maior bênção da nossa vida, vamos repeti-lo colocando o nosso nome, assim, porque Deus amou o Otávio, põe o seu nome, fale para Deus, porque Deus amou o Otávio de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para morrer pelo pecado do Otávio, para que o Otávio creia, para que o Otávio tenha o quê? A vida eterna. Não falaram o nome de vocês, meus queridos? Vamos falar. Fale para Deus, porque o ato de Jesus ter dado o seu Filho foi por você. Olha que bênção. Vamos repetir? Fale seu nome, fale alto, porque Deus amou o Otávio de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para morrer pelo Otávio, para que o Otávio creia, para que o Otávio tenha a vida eterna. Graças a Deus que esse Deus nos ama. Esse é o momento pessoal de você com Deus, o momento de você agradecê-lo. Não sei o que você tem para agradecer, mas é um momento também de pedir. Não sei qual a dificuldade que você está enfrentando, jovem, mas provai e vede. Provai a Deus em espírito e vede. Agradeça. Recebi um telefonema esta semana de uma pessoa que vem a esta igreja. E ele falou: Otávio, eu quero fazer, ele não falou pacto, ele falou assim: eu quero fazer um propósito com Deus. Eu tomei um susto. Propósito? Eu quero fazer um propósito. A minha cunhada e a família recebeu um convite no final de 2018 para sair do Brasil, e esse jovem estava com um emprego
no Canadá, e ele foi com a mulher e suas 2 filhas. Passou todo o ano de 2019, e ele entregou a sua vida a Deus no ano de 2019 com a sua família. Chegando no Canadá, foram só bênçãos. A empresa, o qual ele foi contratado, promoveu ele. Quando ele voltou para o Rio de Janeiro para falar para os familiares, ele veio com um objetivo. A esposa dele veio com um objetivo, não foi ele. Ele falou assim: eu quero fazer um propósito com Deus. Como? E essa pessoa que veio a essa igreja me ligou: Otávio, o que é propósito com Deus? Como a gente faz um propósito com Deus? Se lembra que eu falei no primeiro sábado de pacto com Deus? Eu sentei com ele e falei: tem muitas formas de você fazer um propósito com Deus. Qual o seu propósito? Eu não sabia qual que era. É de agradecimento? Faça um propósito de agradecimento a Deus. Não é financeiro, não. Faça um propósito que você vai dedicar uma tarde da sua vida para falar de Jesus para alguém. Faça um propósito que você vai passar uma tarde da sua vida, um período da noite, fazendo uma visita missionária, ou no hospital, se for à tarde. Faça um propósito com Deus, propósito na sua vida familiar. Faça um propósito com a sua vida financeira. Jovens que estão me ouvindo aí, faça um propósito para Deus colocar na sua vida uma boa esposa, um bom esposo, uma boa namorada. Eu não sei o que você está pensando da sua vida, mas tenha isso em mente. Esse momento aqui que a Igreja Adventista separa, Igreja Adventista da Barra, é para você agradecer e fazer um propósito com Deus. Como esse propósito, ela tem uma casa neste condomínio. Essa pessoa tem uma casa neste condomínio. E o propósito dela é vender a casa. Eu falei: faz esse propósito com Deus. E aí você dedica alguma coisa da sua vida. Se for na parte financeira, dedique um percentual desse rendimento para a pregação do Evangelho. Expliquei para ela, ela não é adventista do 7º dia. Eu expliquei qual que é o trabalho da Igreja Adventista, da pregação do Evangelho. Eles ficaram impressionados. Falou: a Igreja Adventista tem esse propósito com Deus? Eu falei: tem, de pregação do Evangelho. O apelo que a administração da vida dessa igreja quer fazer para você é que você hoje faça um propósito com Deus, não sei em que área. Faça um propósito, faça um pacto. Provai e vede. Sabe por quê? Porque Deus amou o Otávio de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer pelo Otávio, para que o Otávio creia. Mas acima de tudo, o que Deus quer é que o Otávio tenha uma vida eterna. Que Deus nos abençoe. Os diaconistas virão à frente. Faça esse propósito com Deus, de dedicação, e provar e vede, e depois venha contar a experiência, que Deus quer que você tenha uma vida eterna com Ele, não que viva aqui 80, 100 anos, é isso. Isso Deus não quer para a sua vida. Deus quer levar você, meu querido, para viver uma vida eterna, infinita com Ele. Depende só de você, porque tudo Ele já fez para te salvar. Se você não viver essa vida eterna com Ele, é porque você não permitiu que o Espírito Santo vivesse em sua vida. Feche seus olhos. Muito obrigado, ó Pai eterno, porque o Senhor deu o seu Filho unigênito para morrer pelo Otávio, por cada um de nós aqui, ó. Não permita, ó Pai, que nenhum que esteja ouvindo essa oração perca a vida eterna, ó Pai. Não permita. Não permita que o inimigo de Deus, ó Pai, saia vitorioso em nossas vidas, ó Pai. Nesse momento nós queremos te agradecer com as nossas primazias, com o melhor de nós, ó Pai, com o nosso coração. Aceite o nosso coração nesta manhã, ó Pai. Mas aceite também a devolução dos nossos dízimos. Aceite a nossa oferta e o nosso pacto de amor para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os diáconos usados a recolher os dízimos e as ofertas.
Bom sábado a todos. Hoje eu comecei a escola sabatina com vocês. Alguns já me viram aqui. E agora eu vou começar, vamos começar o momento de louvor da nossa igreja. Hoje nós temos hinos tão conhecidos que eu acho que eu vou deixar vocês cantarem sozinhos. Bom, hoje nós vamos começar o nosso louvor com uma música muito tocante. Deus de Israel. Que nesse primeiro hino nós possamos convidar os anjos para cantar conosco e fazer desse momento um momento muito especial. Deus de Israel. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Mais uma vez. Deus de Amém. E para você fazer diferença hoje no mundo, para você fazer diferença hoje para o seu vizinho, para você fazer diferença para o seu amigo, você tem que ser o sal da terra. Senão você vai ser mais um. E eu convido vocês a cantarem esse hino tão conhecido, tão maravilhoso, que o Espírito Santo toque no seu coração e que você sinta cada vez mais fortalecido em propagar a nossa fé. Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim
assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Amém. E eu gostaria de encerrar esse momento convidando vocês a se colocarem de pé e convidarem vocês a falarem com o nosso Pai, a falarem cantando, mas também depositando no coração de vocês seus pedidos, seus anseios, que nós possamos cantar esse hino maravilhoso, fechar os nossos olhos e sentir a presença do Espírito de Deus aqui. Quem tiver algum pedido, quem tiver algum pedido também de oração intercessória por alguém querido que gostaria de interceder, vem aqui à frente. Nós vamos pedir a Deus para que todas as nossas vontades, os nossos desejos sejam colocados na mão dEle, que Ele faça a vontade dEle. Vamos falar com Deus agora. Na oração encontro calma, na oração encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus
todos os que puderem a se colocarem de joelhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Grande é o teu nome, grande é o teu amor, grande é a tua justiça e a tua misericórdia, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos pelo pão nosso de cada dia, te agradecemos pela saúde, te agradecemos também pela proteção que tu nos dás nesse mundo tão perigoso, Senhor. Mas não temos medidas para te agradecer pelo sacrifício que Jesus fez. Deus que se tornou homem, veio a este mundo, sofreu na cruz do Calvário para nos deixar a certeza da salvação. Nós te damos graça, Senhor, te agradecemos por isso. Agora, Senhor, está aqui a tua igreja da Barra, humildemente, de joelhos, diante de ti, para colocar em tuas mãos todos os anseios, todas as preocupações, enfim, Senhor, o Senhor conhece o que passa no coração de cada um aqui, Senhor. Seja com cada um deles aqui, seja conosco, nos conforta, Senhor. Envia o seu Santo Espírito, conforta o nosso coração e abençoe a cada um com os pedidos, respeitando sempre a tua vontade, Senhor. Senhor, estão aqui os pedidos da Igreja da Barra, são 53 nomes que pedem, pessoas que pedem por saúde, 78 nomes, pessoas que pedem pela saúde financeira e pela parte espiritual também, Senhor. Que isso seja com cada um deles que estão nessa lista aqui também. Senhor, também nesse momento queremos pedir pelos projetos humanitários da tua igreja, projetos de evangelismo, em especial pelos 4 amigos que estão em Roraima no projeto com os imigrantes da Venezuela, seja com eles também, com os índios de lá, que o Senhor possa abençoá-los, protegê-los e orientá-los de acordo com a tua vontade, Senhor. Senhor, a volta de Jesus é próxima e que nós, como igreja, possamos estar preparados para isto. Estudamos hoje no livro de Daniel tudo que já se realizou e o que está por se realizar, Senhor. Que nós possamos não ser pegos de surpresa. Nós temos a livre escolha para isso, mas que, Senhor, possamos, que seu Santo Espírito esteja conosco, não deixando que nós venhamos a nos desviar do teu caminho. Seja com cada um de nós, Senhor, para que nós e cada um dos nossos familiares possamos nos apresentar diante de ti no dia da tua grande volta, Senhor. Perdoa todas as nossas falhas, esteja conosco no restante do culto, dando a sua inspiração e seu Santo Espírito ao pastor Fernando, que nos trará a tua mensagem, Senhor. Que a mensagem possa ser relevante e transformadora na vida de cada um que aqui está. Senhor, nada merecemos, mas tudo te pedimos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Buscando teu perdão.
tristeza venceria, que o sol não mais brilharia e o pecado que persegue não iria suportar. Eu sou teu Pai, sou rocha firme que podes confiar. Meu desejo é te amar e te guiar. Eu sou teu Pai, sou rocha firme em que podes confiar. Te espero quando irás tua vida inteira me entregar. Te espero quando irás tua vida inteira me entregar. Como podes pensar que tudo seria sempre assim, desistindo a cada dia, encontrando só espinhos no caminho? Como podes pensar que sonhar não poderias, que flores não colherias, com seus planos e projetos ninguém iria se importar. Eu sou teu Pai, sou rocha firme em que podes confiar. Meu desejo é te amar e te guiar. Eu sou teu Pai, sou rocha firme em que podes confiar. Te espero quando irás tua vida inteira me entregar. Te espero quando irás tua vida inteira me entregar. Eu sou teu Pai, sou rocha firme em que podes confiar. Meu desejo é te amar e te guiar. Eu sou teu Pai, sou rocha firme em que podes confiar. Te espero quando irás tua vida inteira me entregar. Te espero quando irás tua vida inteira me Bom dia. Estamos chegando ao final da série Reaviva e é para mim um prazer, um privilégio estar mais um sábado trazendo a palavra de Deus para vocês. E hoje eu prometo ser breve,
Sábado passado fomos até 12:25, né? E eu saí pensando assim, Senhor, eu preciso pregar menos. Prometo ser breve hoje. Na verdade, eu vim para falar duas coisas. Primeiro, que Jesus em breve voltará. E segundo, que você precisa se preparar para esse momento. Adventista não é aquele que crê que Jesus vai voltar. Adventista é aquele que se prepara para a sua volta. É a pessoa que vive esperando por esse momento. Vive para esse grande dia. A nossa identidade, a identidade adventista, está intrinsecamente conectada com a nossa esperança. E a nossa esperança com o nosso tempo de espera. E qual é o tempo de espera, se não hoje? Ou seja, a nossa identidade está conectada com o agora, com aquilo que nós esperamos, com a nossa esperança. Isso faz a gente entender que ser adventista é muito mais um modo de viver do que somente uma doutrina dentro do nosso escopo teológico. Se você não vive esperando pela volta de Jesus, se a sua vida não está moldada para essa realidade, então você não sabe o que é ser adventista. Você não experimentou ainda a essência dessa esperança. Nós podemos até pregar que Jesus está voltando. Podemos falar sobre os sinais da volta de Jesus. Mas se os nossos pensamentos se limitam apenas a esta terra, se todo o alvo de nossas energias tem que ver apenas com o nosso trabalho e com o nosso êxito nesta terra, então estamos brincando de ser adventistas. Estamos pintando as paredes de um prédio prestes a desmoronar. Estamos investindo num banco já falido. Se não é da esperança na volta de Jesus, então do que é que nós estamos nos enchendo? Algo está muito errado. Quando olhamos para heróis da fé, como Paulo, percebemos como é a vida de alguém que vive para ver Jesus voltar. Um dos seus últimos pronunciamentos, na carta que Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. De que dia Paulo está falando? O dia da volta de Jesus. Paulo era adventista, porque ele vivia esperando a volta de Jesus. E ele diz: não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Ser adventista é isso: amar a vinda de Jesus e se preparar para esse momento. A esperança adventista molda não somente a vida, mas como alguém vê a própria hora da morte. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora um vídeo falando de outra pessoa adventista e de como a esperança dela
moldou o momento da sua morte. Pode aumentar só um pouquinho mais, por favor? E cada um dos seus filhos. E esta é a obra da graça. A sã doutrina, como Paulo diz em outros versos, no versículo 9, no capítulo 2, versículo 1, capítulo 1, versículo 9, a doutrina de Deus, como ele diz no versículo 10, esta é a doutrina da graça, o grande ensinamento de Deus. De que graça estamos falando? Da salvação. Porque a graça de Deus se manifestou de que maneira? Através da salvação. Esta graça tem um impacto global, um alcance global. Ela se manifestou salvadora para todos os homens. Esta é a graça de Deus. E hoje nós vamos ver que a graça de Deus precisa fazer duas coisas conosco. Ela precisa arrancar algumas coisas do nosso coração e precisa colocar outras coisas em nosso coração. Então, nós vamos diretamente falar sobre a primeira obra da graça. O que a graça precisa arrancar do nosso coração enquanto nós aguardamos a volta de Jesus. E a resposta se encontra no versículo 12. A graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Renunciar, essa é a palavra-chave, ou renegar, do grego arneomai, que significa literalmente negar, não querer, rejeitar, recusar, abdicar. Do latim renunciare, que significa retirar o anúncio, não professar mais aquilo, não levar mais isso adiante. E o que é que nós precisamos renunciar enquanto aguardamos a volta de Jesus? A impiedade e as paixões mundanas. Coisas que já existem no coração humano por causa do pecado. Já estão lá, desde o nascimento. São coisas que nós nascemos com isso. Nós nascemos com a tendência para a impiedade. Nós nascemos com a inclinação para as paixões mundanas. Davi, no Salmo 51, verso 5, diz que nós nascemos em pecado. E Jesus, falando mais acerca da renúncia, explica que todo aquele que quiser segui-lo precisa antes negar a si mesmo dia a dia, tomar a sua cruz e ser seu discípulo. Lucas 9, verso 23. Essa é uma obra de cada dia, pois o nosso coração é terra que nasce pecado. E o pecado é como uma erva daninha. Ninguém em sã consciência planta uma erva daninha no seu campo. Elas simplesmente nascem, sem percebermos. E se não vigiarmos dia a dia para tirar essas pragas, a plantação que gostaríamos de colher será sufocada por tantas ervas daninhas que não mais haverá espaço para a verdade. Mas a palavra de Deus nos convida a retirar do nosso coração essas duas coisas que já existem ali desde o momento em que nascemos. Enquanto aguardamos Jesus voltar,
Esta é uma obra de preparo. Nós precisamos retirar do nosso coração, deixar a terra do nosso coração limpa dessas ervas daninhas, a impiedade e o pecado, para, sim, finalmente, Jesus, quando vier, encontrar somente esse jardim belo, que Paulo vai falar adiante, que é o modo de viver de modo sensato, justo e piedoso. O desejo de Deus é que o seu povo faça esta obra de reavivamento e reforma. E o que é a impiedade? De acordo com 2 Timóteo, se você voltar algumas páginas, no capítulo 3, versículo 1 a 5, nós podemos ter um vislumbre do que é que nós precisamos retirar, do que é a impiedade. Paulo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência do quê? De piedade, mas, contudo, negando o seu poder. Afaste-se desses também. Nosso coração é terra que brota todas essas coisas. Nós temos uma natureza pecaminosa. E por causa disso, os nossos pensamentos são manchados pelos nossos pecados. Os nossos pensamentos vão longe de Deus. E nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e precisamos retirar esses pensamentos. Precisamos retirar essas tendências. A palavra piedade, do grego eusebeia, ela é uma palavra muito genérica na nossa cultura. Ela não é uma palavra desconhecida. Todos já ouviram falar de piedade. Tem até cidade do nosso país que chama Piedade. Mas é bem provável que, se eu perguntar o que é piedade, a descrição vai ser muito genérica. Piedade é algo que significa literalmente dedicação a Deus, consagração a Deus. É alguém que está na direção de Deus. E impiedade, certamente, é o contrário. É alguém descomprometido com Deus. Alguém que está indo em outra direção. E é justamente isso que nós precisamos retirar do nosso coração. Essa obra de preparo nos capacita para viver com Deus. Se há impiedade no nosso coração, como podemos esperar ter um bom convívio lá no céu, quando Jesus voltar? Em outros lugares da Bíblia, nós vemos também que a impiedade é a mesma coisa que a incredulidade. Você pode achar que isso não é um assunto de grande importância, mas quando você começa a estudar e você percebe que Paulo coloca este assunto justamente no contexto do tempo de espera, enquanto aguardamos a bendita esperança, você pode ver que há uma conexão da tardança de Jesus. Ellen White, no livro Grande Conflito, na página 458, diz que não era a vontade de Deus
que a vinda de Cristo fosse tão demorada e que seu povo permanecesse tantos anos neste mundo de pecado e tristeza. A incredulidade, porém, o separou de Deus. A impiedade. Por que Jesus não voltou ainda? Poderíamos dar diversas razões, porque o Evangelho não foi pregado a todo mundo. Mas quando olhamos para nós como povo que proclama a mensagem do Advento, nós verificamos que precisa haver uma obra de retirada da impiedade, que é justamente por causa disso que Jesus ainda não voltou. Em outra passagem, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 69, ela diz: é a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo do Senhor que nos tem conservado neste mundo de pecado e por tantos anos. Ainda no livro Grande Conflito, página 424, ela diz que enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, deve haver uma obra de purificação ou de afastamento do pecado entre o povo de Deus na terra. E o que lemos Paulo dizer no versículo 14? Que Jesus morreu por nós, a fim de nos remir de toda maldade e de fazer o quê? Purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso, dedicado a boas obras. Irmãos, por que Jesus ainda não voltou? Por que estamos esperando por tantos anos? Ele poderia ter voltado tempos atrás, mas há uma obra de preparo que precisa ser feita no coração de cada um de nós. Precisamos renunciar às paixões mundanas. São as paixões que não vão junto conosco para o céu. São os desejos que sentimos vergonha de mostrar para Deus. Em Tito, no capítulo 3, no versículo 3 até o 5, até o 6, Paulo fala que houve um tempo em que eles eram também assim, insensatos e desobedientes. Viviam enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Viviam na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestará a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos nossos atos de justiça, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa é uma obra que precisa acontecer no nosso coração hoje. A obra da purificação. Precisamos ler Tito, capítulo 3, versículo 3 a 6, e agora dizer que nós éramos insensatos e desobedientes, que nós vivíamos escravizados pelas paixões e prazeres deste mundo, mas o Espírito Santo nos lavou. Jesus nos lavou pela atuação do Espírito Santo em nossa vida, pela chuva que o Espírito Santo continua derramando no tempo de inverno e que Ele irá derramar no momento da chuva serôdia. Nós precisamos olhar para nós e dizer isso. Então, depois de retirada
essas coisas, Paulo nos convida, e na verdade ele diz que a graça nos convida, para agora colocarmos algumas coisas no nosso coração. E o versículo 12 diz o que nós precisamos colocar. Esta é a obra da graça. Nós precisamos colocar justamente aquilo que também se espera que o pastor coloque. Justamente aquilo que também se espera que os homens mais velhos da igreja coloquem, que as mulheres mais velhas da igreja coloquem, que os jovens coloquem, que as mulheres mais novas coloquem. Você deve estar se perguntando, como assim, pastor? Sim, no versículo 12, Paulo diz que nós precisamos viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Mas ele não diz apenas para o nosso povo, porque no capítulo 1, no versículo 8, quando ele diz qual é o perfil do pastor e do ancião, ele diz assim: é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo e consagrado. E no capítulo 2, quando ele vai falar para os homens mais velhos, no versículo 2, ele diz para Tito: ensine os homens mais velhos a serem como? Moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Deus deseja que o seu povo pratique boas obras. Que enquanto Jesus não se manifesta, o seu povo se prepare para viver lá no reino dos céus. William Barclay, certa vez disse que o cristão é alguém que está sempre preparado para receber o Rei dos Reis. No versículo 14, quando Paulo convida o povo de Deus a praticar boas obras, ele também fala no versículo 7 para as mulheres, aliás, para os rapazes, no versículo 7, em tudo seja você um exemplo, fazendo boas obras. Para as mulheres mais velhas, no versículo 3, que elas sejam reverentes na sua maneira de viver, não caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. No capítulo 3, no versículo 1, ele diz: estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. E no versículo 8 do mesmo capítulo ele diz: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. É interessante a gente ver que Paulo, o apóstolo da graça e da justificação pela fé, em sua carta a Tito, exorta a igreja a praticar boas obras. É interessante a gente ver que as obras e a fé andam juntas. Paulo não está sendo legalista aqui. Ele simplesmente está convocando a igreja para ser coerente com a sua fé. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça não anula o papel das obras. A graça conduz à prática de boas obras. E no versículo 14 do capítulo 2, a passagem que nós estamos estudando, ele diz que Jesus se entregou para que nós, como seu povo, nos dedicássemos à prática de boas obras. Finalmente, a linguagem que Paulo utiliza aqui é muito conhecida dos escritores do Antigo Testamento. Quando Paulo fala que Jesus está esperando que o povo dele seja purificado pelo lavar regenerador do Espírito Santo,
e que se dedique a boas obras, ele diz que seja um povo considerado particularmente de Deus. Essa é uma linguagem clara da aliança de Deus com o seu povo. Em Pedro, se não me engano, 1ª ou 2ª Pedro, 2ª Pedro, capítulo 2, aliás, 1ª Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Ezequiel, no capítulo 37, versículo 23, é dito também: Ezequiel, capítulo 37, versículo 23. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ainda no versículo 26 e 27, farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Bom, Deus está nos convidando para colocar no nosso coração a piedade, a justiça de Cristo, a sensatez, o bom senso, a esperança da volta de Jesus, para fazermos uma aliança com Ele e nos dedicarmos à prática de boas obras. Eu gostaria então de dizer o que eu disse no começo. Eu vim aqui para falar duas coisas: que Jesus em breve voltará e que você precisa se preparar para isso. Sabe, como adventistas, não basta apenas dizermos que acreditamos que Jesus vai voltar. Se a nossa vida não está organizada para este evento, se nós não estamos de fato aguardando que Jesus vai voltar, ainda não experimentamos a esperança na volta de Jesus. Eu gostaria de animar vocês e gostaria de compartilhar uma última mensagem, um último momento, um último exemplo que se encontra nesse livro aqui, A História do Adventismo, de C. Mervyn Maxwell. E ele conta acerca do movimento adventista, como se iniciou. Se você tem o desejo de conhecer a história da igreja adventista, esse é um dos livros. Tem também o livro Portadores de Luz, que é muito bom. Mas esse livro conta de uma maneira assim mais ao coração, né? Eu gostaria de compartilhar com você. Vocês sabem, a maioria de nós sabemos, que Guilherme Miller foi um dos precursores do movimento adventista. Ele não foi o único. Deus havia despertado em diversos lugares do mundo, na Europa, na África, na Ásia, em diversos lugares, havia despertado para essa realidade do tempo do fim. Desde que
Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier, começaram a se dedicar no estudo do livro de Daniel e começaram a entender que alguma coisa iria acontecer por volta de 1840. Como o mundo evangélico daquela época acreditava que a purificação do santuário seria a purificação da terra, logo eles associaram que o cumprimento da profecia de Daniel 8,14 seria a volta de Jesus. Então, Miller, que antes era deísta e depois se tornou batista, dedicando-se ao estudo da palavra de Deus e utilizando o princípio hermenêutico de que a Bíblia interpreta a si mesma, começou desde Gênesis a estudar verso por verso, até chegar em Daniel 8,14. E se deu conta de que alguma coisa iria acontecer por volta de 1843. Deus o chamou para pregar. Ele não estava errado na contagem do tempo profético, e sim do evento. Mas Deus o chamou para pregar. E ele começou a visitar outras igrejas. Não existia igreja adventista. Ele começou a visitar igrejas metodistas, da Conexão Cristã, presbiterianas e de outras congregações. E começou a pregar a mensagem do advento. E algumas pessoas começaram a se unir a ele. Josué Himes, um publicitário, se uniu a ele. Outros pregadores se uniram e começaram a compartilhar desta mensagem. Mas, infelizmente, quando chegou 1843, Jesus não voltou. E esses homens tiveram um desapontamento. Mas eles não abandonaram a fé. E numa campal, em 1844, já um tanto desmotivados, eles tiveram uma nova luz. José Bates estava pregando e, se não me engano, a tia de Samuel Snow pediu para que este homem, Samuel Snow, apresentasse a mensagem. E Samuel Snow, que havia estudado o calendário dos judeus caraítas, o calendário mais exato, mais próximo da exatidão dos dias, ele havia feito os cálculos. E como o dia da purificação era o dia da expiação do santuário, ele chegou à conclusão de que algo deveria acontecer no 10º dia do 7º mês. E então, ele entendeu que esse era o dia da volta de Jesus. Jesus voltaria no outono, no dia 22 de outubro de 1844. Essa mensagem veio com tanta força, com tanto impacto no coração daquelas pessoas que estavam na campal, que elas leram a palavra de Deus e viram que de fato estava certa a interpretação do tempo, que de fato alguma coisa iria acontecer e que Jesus iria voltar. Então, elas voltaram para suas casas felizes, porque faltavam poucas semanas para a volta de Jesus. E você não tem ideia de como aquelas pessoas viveram. E é aqui que eu gostaria de lembrar o nosso povo. Aquelas pessoas viveram como se Jesus viesse em 22 de outubro de 1844. E o historiador diz o seguinte: lágrimas de gratidão e alegria corriam livremente. Samuel Snow foi instado a repetir seu discurso no dia seguinte para que todos certificassem de terem entendido bem. Outros líderes exortavam o povo a empregar bem o limitado número de dias que restavam. Solenes, humildes, mas
eletrizados, os crentes tomaram os trens, barcos a vapor e carroças de retorno para os seus lares. Levavam as novas a toda parte. Campal após campal testemunhava a mesma alegria, a mesma tranquila, mas excitante reação. As graníticas colinas da Nova Inglaterra logo ressoavam o clamor da meia-noite. Com poder quase irresistível, saltava sobre as asas do vento de um lado para o outro da região. Do Canadá a Maryland, do Atlântico ao meio-oeste, simultâneo e quase unanimemente, o movimento do 7º mês espalhou-se, até que cada cidade, vila e choupana ouvia as novas. Hymes o desafiou esse movimento a princípio, mas depois tomou posição favorável, certo de que Deus estava nele. Guilherme Miller estudou meticulosamente, orou intensamente a respeito, e depois escreveu com alegria: vejo uma glória no 7º mês como nunca vi antes. Estou quase no lar. Glória, glória, glória. 22 de outubro, somente alguns dias até o fim. Que tempo solene para se viver. Ao se esgotarem os últimos dias do tempo, os comerciantes adventistas fecharam seus estabelecimentos. Mecânicos trancaram suas oficinas. Empregados desistiram de seus empregos. Em Campais, dezenas confessavam seus pecados e uniam-se em oração. Grandes somas eram doadas para que os pobres pudessem liquidar suas dívidas, bem como para a publicação de literaturas, até que os editores dissessem que não mais precisavam, o que fez muitos doadores em potencial retirar-se com pesar. No campo, alguns fazendeiros abandonam suas plantações para demonstrar sua fé. As batatas permanecem na terra, as maçãs apodrecem nos pomares, o feno cai pelos campos. Nas cidades, as pessoas, muitos professores, vários juízes de paz, até um magistrado de Norfolk, renunciam a seus postos. Em Filadélfia, um alfaiate na Rua 5 fecha sua oficina em homenagem ao Rei dos Reis, que aparecerá no dia 22 de outubro. Uma grande instituição comercial no Brooklyn dispensa seus empregados. Metodistas, congregacionais, presbiterianos apressam-se às águas batismais. Impressoras a vapor operam dia e noite produzindo Midnight Cry e outras publicações. Centenas de milhares de exemplares são publicados em Nova York e Boston nas últimas 3 semanas, além de outros milhares em Rochester, Topsham, Filadélfia, Lancaster, Utica, Cleveland, Cincinnati, Detroit e Toronto. Antecipação, publicação, preparação, consagração, o auge no final. 15 de outubro, 7 dias para o fim. 16 de outubro, 6 dias. 17, 18 de outubro, 19 de outubro. No dia 19 de outubro, as impressoras pararam de rodar. A grande tenda havia sido dobrada pela última vez. Os pregadores haviam retornado para seus lares a fim de estarem com os seus familiares. Josué Hymes apressou-se para Longhampton a fim de estar com Guilherme Miller. Dentro do movimento, os crentes aguardavam com alegre expectativa. A adolescente Ellen Harmon escreveu depois: este foi o ano mais feliz de minha vida. Meu coração estava cheio de feliz expectativa. O mundo exterior esperava em suspense. Milhares que nunca se haviam unido ao movimento examinavam o coração com temor de que fosse verdade. 20 de outubro, 21 de outubro, 22 de outubro de 1844. Ao raiar o dia, os milleritas reuniram-se em grupos pequenos e grandes, em suas igrejas, tabernáculos, tendas, casas particulares, reuniões solenes de oração e alegres de louvor. Os amigos de Miller reuniram-se no bosque ao lado de sua casa, no que hoje se conhece como as Rochas da Ascensão. Eles vigiaram todo o dia, pois não sabiam a que hora seu senhor haveria de vir.
o sol ergueu-se no oriente, como um noivo que sai de seus aposentos. Mas o noivo não apareceu. Permaneceu no meridiano, quente e comunicador de vida, trazendo salvação nas suas asas, mas o sol da justiça não apareceu. Escondeu-se no ocidente, flamejante e cruel, terrível, como um exército com bandeiras. Aquele que se assenta sobre o cavalo branco não retornou como líder das hostes celestiais. As sombras do pôr do sol estendiam-se serena e friamente por sobre a terra. As horas da noite passavam vagarosamente. Em desconsolados lares de milheritas, os relógios assinalaram meia-noite. 22 de outubro havia terminado, Jesus não viera. Jesus ainda não veio. Eles erraram no evento. O que aconteceu é que o nosso Salvador foi para o lugar santíssimo do santuário celestial. E hoje, Ele intercede por nós. Há um juízo investigativo que está acontecendo. Em algum momento que nós não sabemos qual, esse juízo acabará. E a porta da graça se fechará. E então, Jesus Cristo voltará. Como está a sua vida? Você tem renunciado à impiedade, às paixões mundanas? Você tem procurado colocar no seu coração a piedade, a justiça de Cristo, o bom senso, a esperança, as obras de Cristo? Esse é um momento de reavivamento e reforma. Nós não precisamos fechar nossas oficinas, nem parar de trabalhar, porque Jesus vai voltar. Nós só precisamos viver como aquele que aguarda a volta de Jesus. Em que os seus pensamentos estão centralizados? Você tem pensado na volta de Jesus? Quando você olha para o céu, você consegue trabalhar com a sua imaginação, pensando nesse grande dia, que valeu a pena ter negado o mundo, valeu a pena ter procurado se manter fiel. Hoje, Deus me chamou para falar isso. Que o nosso povo se prepare para esse grande dia. Que a cada reunião nessa igreja, nos lares, nós pensemos neste momento da volta de Jesus. Momento em que será para nós o último dia da história. O pecado não mais reinará. Seremos levados para um lugar onde Deus está morando. E finalmente veremos Jesus face a face. Eu quero convidar você a manter essa esperança em Jesus, guardada no seu coração. Vamos colocar em pé para cantarmos o hino Cristo é tudo para mim, 95.
Deus, nosso maior desejo é que Jesus more em nosso coração e que a graça nos prepare para a volta do seu Filho amado. Senhor, nós te pedimos misericórdia e o perdão dos nossos pecados, e que o Senhor mova esta igreja para este preparo, para esta obra de purificação. Que esta igreja, Senhor, receba a porção dobrada do Espírito Santo para haver reconciliação entre os membros daqui e para que unidos preguemos esta mensagem da volta de Jesus. Abençoe-nos ao que oramos em nome dele. Amém. O pastor Fernando estará à porta para cumprimentar os irmãos, e eu vos despeço com a promessa: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Vão em paz em nome de Jesus.